Hoje eu vou te mostrar o que você precisa ter de essencial para você regular suas próprias guitarras, mostrando a minha maleta de ferramentas. Olá, bem-vindo ao canal André FV. Se você não me conhece, eu sou André Vascontin, sou guitarrista, designer, empreendedor e pai, e tento abordar cada um desses temas aqui no canal, mas estou mais focado na música. E hoje eu quero apresentar para vocês a minha caixa de ferramentas, que aqui está. Eu vou apresentar a maioria dos produtos que estão aqui, das ferramentas, né? E explicar como eu fui construindo ela com o tempo e mostrar cada uma as coisas mais importantes que eu considero para você poder regular a sua própria guitarra, né, na sua própria casa. Mas antes eu quero apresentar minha camiseta do dia, que é essa do Accept. Essas e outras personalizadas que você pode mandar suas artes também, tá no link aqui em cima. É só clicar e ver lá o que tem disponível. E se você não está encontrando nada que você queira, você pode também personalizar a sua camiseta. Envia a sua arte lá, que é possível fazer camisetas personalizadas do jeito que você quiser, tá bom? Bom, aqui está a maleta fechada. Quero apresentar para vocês primeiro a maleta do jeito que ela fica fechadinha, com todas as minhas ferramentas dentro, quase todas, né? A maioria. É muito importante salientar que eu vou deixar a maioria de todos os produtos que eu comprei no link da descrição, tá? Se você se interessar por algum, procura lá, vou tentar deixar tudo bem separadinho. Essa maleta é um exemplo disso. O link dela tá aí também. Eu comprei na Amazon. Não é uma maleta ideal para isso, mas para o meu caso serviu perfeitamente, né? Como eu já não queria fazer suspense, assim que eu abro ela, tá tudo aqui, tudo lindamente organizado como deveria estar, mas não está. Não está tão organizado assim, porque eu não tive tempo de organizar, mas a maioria das coisas estão organizadas. Pois bem, essa maleta ela é uma maleta que você é modular, né? Você pode deixar 3 compartilhamentos, uma coisa só, e separar as coisas ou não, né? Aqui eu tentei criar umas separações, mas acaba não dando muito certo porque tem certas ferramentas que ocupam muito espaço, né? Então eu tentei separar tipo retífica de traste, né? Troca de traste. Aqui mais é limpeza de instrumento, modificação, que isso aqui. Limpeza também de instrumento aqui. Enfim, tem muita coisa aqui que poderia estar melhor organizado, mas não está no momento. Mas eu me acho nessa bagunça, então isso é o que importa, né? Então vamos começar então. Eu vou mostrar o básico, que é chaves de Fender, chaves Phillips, que comumente chamamos, né? Cara, um joguinho de chaves como esse aqui são extremamente essenciais, né? Pra gente abrir tampa de instrumento, né? Soltar braço de instrumento. Enfim, você sabe que um jogo de chaves decente vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Que isso aqui eu já tenho há anos já. São um joguinho de chaves da Tramontina. Não são os melhores, acredito eu, mas são completamente eficazes, né? Bom, vindo aqui para cima, eu tenho o bom e velho Super Bonder, tá? Que isso aqui ajuda muito pra gente colar, por exemplo, nuts, fazer colagem de madeira também, que eu uso bastante, para fazer enxertozinho de onde vai parafuso de correia, por exemplo. Ou para fechar qualquer buraquinho de guitarra, até de braço já usei. Esse joguinho aqui olha só. Olha, preciso fazer um disclaimer aqui. Muitas ferramentas não lembro o nome, não sei o nome correto. Então eu vou chamar do que eu quiser, tá ok? Na descrição aqui provavelmente vai estar o nome correto com link. E é só ver lá e seja feliz. Voltando aqui, então, eu tenho esse daqui que é um joguinho de apertar são duas, né? Eles de apertar porcas, né? Por exemplo, essa guitarra aqui, que tem essa porca aqui do jack, é possível apertar com esse daqui, entendeu? Erro de gravação, caiu lá embaixo, no lugar mais difícil de pegar, mas tá bom, vamos lá. Tem esse outro
essa outra ferramentinha aqui, que está o link na descrição também, que chama largador. Ele é para você demarcar furos que você vai fazer no, sei lá, no corpo da guitarra, em qualquer lugar que você vai fazer furo na madeira. Ele é excelente para você demarcar o furo, para você não errar, para você não, às vezes você vai direto com parafuso na madeira e pode acabar danificando, né, escorregando. Então você já faz um pré-furo aqui, alarga o buraquinho ali na madeira e pronto, manda bala. E aí aqui eu vou ter o paquímetro, né, que é um paquímetro simples e extremamente funcional justamente para você ter medidas, diferentes medidas assim, de distância, de profundidade, por exemplo, que é isso aqui. Para você não fazer nada de errado, né? Não cometer erros e seguir medidas é sempre muito importante. Então, tirando as ferramentas mais simples, né, que se você estiver precisando, vai estar tudo no link aí da descrição, que são boas ferramentas, como esses alicates, por exemplo. Alicate normal, né, grande, de bico, e o de corte, o meu quebrou na época que eu fui fazer força, não lembro, para cortar um cabo de aço. Fui cortar e acabei quebrando porque ele não é um dos melhores também, mas eu deixo a indicação do melhor aí para justamente você não sofrer o que eu sofri aqui com esse daqui que quebrou na minha mão. Mas tirando isso, tem as ferramentas muito excelentes que eu recomendo, como por exemplo essa chave Allen. Deixa eu mostrar na outra câmera aqui. São chave Allen que tem vários jogos, que são vários jogos, né? São quantas chaves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um joguinho de 7. Tem demais, tem um joguinho que tem mais do que isso. Mas essas chaves são excelentes, elas não enferrujam. Você provavelmente já deve ter tido aquela chave dessas daqui, que é cromada e tal, ou até preta, que enferrujam tudo, fica tudo enferrujado. Essas daqui não enferrujam, são de excelente qualidade. O único problema que eu tive foi que essa daqui quebrou, confesso que quebrou porque eu coloquei muita força no parafuso e uso muito para regular tensor, que é essa daqui, ó, que é a número 5.0, e uso muito a 2.5, que é para regular a flood rose, né, a trava e tudo mais. E aí uma vez eu fui regular, não sei se foi o parafuso da flood rose e coloquei muita força, eu nem precisava, e acabei quebrando, né. Foi besteira minha. Mas ainda assim funciona os dois lados. Ah, e um detalhe que eu não falei, que eu esqueci de falar. As pontas são abauladas. Ó. Isso quer dizer que você pode às vezes regular numa diagonal, de difícil acesso no lugar, e você consegue dar uma regulada na diagonal porque ele pega, porque ele é redondinho, né? Bom, aí tirando as ferramentas comuns, né, como as chaves, a tesoura, por exemplo, pincel que eu uso para limpar e tal, tem outras ferramentas muito práticas, por exemplo, como essa daqui, que é uma 2 em 1. É um alicate para cortar corda, na verdade é 3 em 1. É um alicate para cortar corda, um afinador, é um afinador de... Você põe na tarraxa e vai girando assim, né? E aí vai girando a tarraxa bem rápido. E um puxador da parte da ponte do violão, que eu não sei o nome, aqueles pininhos que seguram a corda do violão, ele puxa assim, ó. Excelente isso aqui, muito prático. Ah, e um insert aqui que eu estava esquecendo, que é esse produtinho aqui, um limpador de cordas da Daddario, muito bom. Você limpa e lubrifica as cordas, simplesmente passando essa esponjinha aqui, que ela vem tipo um lubrificantezinho. Ela tá bem usada, tá bem sujinha, tá vendo? E parece que a minha já tá meio mais sequinha. Já deu uma ressecada, mas ele dura bastante tempo, porque eu comprei anos. É só você passar assim nas cordas, depois de tocar e tal, que ele já ajuda bastante. O link também tá aí nos comentários. Tem um detalhe aqui que eu acho muito legal, que você pode tirar essa parte aqui, se você quiser. Ó. E eu guardo minhas lixas aqui. Lixas que eu uso para tanto lixar, que eu já usei para lixar instrumento. Ah, não só lixas, tá? Cabo para elétrica. Um gabaritozinho de Les Paul, de elétrica de Les Paul. E aí você pode guardar algumas coisinhas assim do tipo e só fechar aqui, travou, pronto. Excelente. E aí eu consigo colocar várias coisas aqui, como por exemplo, eu prefiro agora então entrar na parte do braço.
tudo que eu faço no braço de limpeza. Eu vou pegar uma guitarra aqui para tentar ilustrar. Bom, uma coisa que eu não sei se eu vou ter o link, que é um apoiador de braço, um descanso, né? Não um descanso, mas um apoiador de braço para poder colocar a guitarra aqui, né? Ó, dá para ver aí no vídeo. Ele fica bem apoiado aqui e fica bem firme o instrumento para você poder trabalhar, principalmente se o braço não desparafusa, né? Então vamos lá, né? Começando aqui pelo braço da guitarra, o que eu uso bastante de ferramenta? Como eu já falei, chave Allen para regular tensor. No caso dessa guitarra aqui, o tensor é aqui, tá? Mas as outras guitarras que eu tenho são aqui, o acesso. Para essa guitarra eu posso usar qualquer ferramentinha, essa chave, por exemplo, eu coloco aqui e giro, né? Para o apoio do braço, também tenho essa ferramenta, esse suporte aqui. É quando você consegue desparafusar o braço, que é o caso dessa guitarra, por exemplo, você consegue ter um apoio melhor em cima da mesa para trabalhar nele. Então você coloca ele assim e ele fica melhor para você poder retificar o traste, né, e tudo mais. Agora essa ferramenta aqui, essa é uma régua para você verificar se o braço está curvado, se ele está reto, né? E ele tem as duas escalas mais utilizadas, que é a 25,5 e a 24,75 de Les Paul, né? Então, como nesse caso aqui é o 25,5, a gente coloca assim e pronto, ó, você consegue verificar se o braço está muito reto ou não. Onde passar a luz você vê, né? E o interessante é que ele tem esse tipo de régua, tem os espaçamentos dos trastes, né? Que é para você que dá para você verificar certinho. Olha só. Essa ferramenta é um tipo de ferramenta que você não pode economizar. Eu, por exemplo, comprei da Cosmo, não estou sendo patrocinado por eles nem nada, mas eu recomendo você comprar uma marca como a deles, por exemplo, que são confiáveis. Por quê? Porque eu tive essa outra que eu comprei da China, direto no AliExpress, e eu não recomendo de forma alguma. Porque vocês não vão conseguir ver no vídeo, mas ela parece que é uma régua funcional, porém é uma régua totalmente inútil, no sentido de que vocês viram que a outra ficou em pé certinho. Essa aqui ela não fica em pé porque ela não é reta. Os dentinhos não são nem um pouco retos. A distância dos trajes até são, ok. Mas os dentinhos, aqui, esse alinhamento não existe. Não é retinho. Cada um é torto. É horrível, é ridículo essa régua. Então é uma régua que eu descarto. E recomendo pegar uma dessa daqui que é perfeita. Agora falando de outra ferramenta que também tem que ser perfeita e também é da Cosmo, é essa régua de retífica. Porque ela precisa ser perfeitamente plana para você poder ajustar e retificar os trastes, né? Então aqui nesse caso é uma ferramenta que eu já usei bastante e ainda uso, né? Coloco uma lixa aqui embaixo, eu colo essa lixa aqui embaixo para poder fazer a retífica de trastes, né? É extremamente útil, tá? E aí continuando na retífica de trastes, além das lixas e tudo mais, tem essa ferramenta aqui, que o link está na descrição também, que já me perguntaram nos comentários aí e me falaram justamente para fazer um vídeo com as minhas ferramentas. E eu falei que eu já ia fazer mesmo, né? E eu estou fazendo agora justamente para demonstrar o que eu uso, porque isso aqui gerou curiosidade em algum inscrito aí, que eu não vou lembrar o nome agora, me desculpa, não lembro qual vídeo você comentou. E ela vem assim, com essa capinha e tudo mais. E é uma lima de coroamento de trastes. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ela é bem pesada, bem bonita, é diamantada. E tem 3 níveis, né? 3 espessuras diferentes. A fina de traste pequeno, de traste médio e de traste jumbo. Porque eu tinha aquela genérica que vende no Mercado Livre, vende um monte de site chinês, que vem tudo da China, né? Eu tenho essa daqui também, mas essa aqui não presta, essa aqui ela é bem vagabundinha e ela meio que se acabou rápido demais, né? Então eu uso ela hoje colocando uma lixa aqui, para depois que eu já fiz o coroamento, eu ir
lixando traste por traste, para ir dando o acabamento e depois o polimento. E aí, ainda falando de trastes, eu tenho algumas ferramentas aqui, por exemplo, que são super importantes. Essa daqui, por exemplo, que é um fret rocker. Tá? Um fret rocker serve para você verificar justamente se tem diferença no nivelamento dos trastes. Tá? Essa aqui também tem que ser uma ferramenta perfeita. Tem que ser uma ferramenta extremamente alinhada. Tá? A Cosmo também tem, mas tem outras. Essa aqui, por exemplo, eu não peguei na Cosmo, peguei na China. E eu tinha uma outra que eu achava que ela estava torta. Por isso eu peguei essa e eu senti uma diferença considerável. Que eu percebo que ela está mais reta. A outra parece reta, mas ela sempre dava diferença em todos os trastes, mesmo numa guitarra alinhada. Então era esquisito. Aí quando eu comprei essa daqui, melhorou muito o meu alinhamento de trastes aqui, né? Eu tenho também esses dois alicates que são justamente para trocar trastes, tá? Esse seria justamente para cortar rebarba de traste, tá? Quando você trocou o traste está grande, que corta a rebarba, ou você cortar o pedaço mesmo, né? É um alicate, eu esqueci o nome dele, o tipo, mas ele serve para isso. Eu, sinceramente, acabei não usando porque eu comprei trastes já prontos, cortados, que eram só lixar, e acabou não sendo útil para mim ainda. Esse aqui é o extrator de trastes, né? Esse é justamente para retirar o traste. Você posiciona aqui o traste e puxa, né? Claro que não é só puxar, só fazer isso, né? Mas tem que ter toda uma técnica e um cuidado para você não estragar a escala do seu instrumento. E falando em escala, eu queria mostrar essa ferramentinha aqui que eu abandonei. Comprei na China também, que é para você verificar o raio da sua escala. Esse tipo aqui é bom porque você pode verificar com as cordas. Porém, eu não confio neles, tá? Eu não sei, eu acho que eles não são precisos. Já tive muita dúvida tentando identificar o raio de algumas escalas aqui. E eles pareciam quase todos iguais às vezes, não dava diferença, aí eu ficava na dúvida. Então eu comprei mais uma vez com a Cosmo esse tipo aqui. Só que esse tipo aqui, o único problema dele, a Cosmo também tem um desses, tá? Mas eu resolvi escolher esse aqui porque eu achei melhor. No sentido de parecer ser mais preciso. Ele você coloca assim quando está sem as cordas. E também é possível fazer o alinhamento da ponte, dos saddles. Você põe aqui e pode verificar se os saddles da ponte estão todos arqueados conforme o raio da escala do braço. Eu estou fazendo esse vídeo meio sem roteiro, tá? Então posso estar esquecendo algumas coisas. Então aqui, isso é importante se você não quiser colocar fita na sua escala na hora de retificar o traste, né? Mas eu acho isso muito ruim. Ele atrapalha, para mim atrapalha um pouco. Normalmente eu dou polimento com isso aqui. Eu dava, não faço mais isso. Eu uso fita da 3M, que é uma fita automotiva. Eu vou colocando durante toda a escala aqui, isolando os trastes para não danificar a escala, né? Aí tem, claro, um estilete é sempre bom. Um estiletezinho para você cortar a fita, cortar rebarbas. Eu tenho esse que é o padrão, que eu corto lixa, também várias coisas. Mas eu também tenho esses estiletinhos aqui que são estilo bisturi. O meu, infelizmente, é dos mais vagabundinhos, mas eles acabam servindo bem, tá? Isso aqui, esse negocinho aqui, veio junto com este alicate aqui de retirar o traste. Só que para mim ele não faz nenhum menor sentido e eu não entendi até hoje como utiliza, porque ele tem a medida 0.20 e umas medidas aqui, que eu até agora não sei para que serve. Se você souber, me conta aí nos comentários, por favor, porque ele não cabe aqui, ele não entra entre um traste e outro, assim. Não, aliás, ele não entra no traste. Eu não entendi para que serve. E na foto, se eu não me engano, ele estava colocando isso aqui no traste, né? Como se fosse para proteger, mas enfim, eu não entendi. Podemos relacionar ao traste o ferro de solda.
Eu tenho esse ferro de solda aqui, que é um ferro de solda bom, que ele é forte. A solda, especificamente, que você pode usar para retirar trastes também. Quando você esquenta o traste com a solda, ele derrete a cola que foi colocada antes e ajuda ele a sair mais fácil sem estragar a sua escala. Por isso que fazem isso, tá? Aí temos também essa reguinha, que é da Cosmon também, que é uma régua de ação de cordas, para você ver a altura das cordas. Então você posiciona ela aqui assim e você verifica qual a altura que está a corda, tanto no misão quanto no mizinho. Você consegue saber, e ela serve para mais coisas também que eu não sei para que exatamente, tá? Ela tem várias medidas aqui, mas eu só uso para medir corda, medir a altura de corda, né? Eu não sei, eu preciso descobrir. Me ajuda aí se você sabe. Como vocês sabem, eu não sou, já falei, eu gosto de frisar sempre isso, eu não sou um profissional, tá? Eu não sou nenhum profissional de luthier. Eu faço alguns serviços simples para mim e para amigos. Então tudo que eu tô mostrando aqui eu fui comprando com o tempo, aprendendo a usar, e muitas coisas eu nem aprendi de fato, eu tô aprendendo ainda, né? Mas pois bem, outra coisinha que eu gosto de fazer ainda na escala aqui, às vezes é limpar com a escovinha de dente, mas escovinha de dente velha. Principalmente quando a escala é escura, eu passo... Ah, vamos lá, peraí. Eu passo um produtinho de limpeza que é muito importante, que é esse Dunlop 01 Fingerboard, limpador e preparador, digamos assim, né? Esse daqui eu comprei faz muitos anos mesmo, ele deve estar um pouco menos da metade, e dura muito. Você espirra algumas vezes, aí eu vou lá com a escovinha, limpo tudo, passo um paninho para tirar o excesso e acabou. Isso aqui é maravilhoso. E lembrando que é só para escalas escuras, ok? Escala clara como essa daqui, Maple, não passa nada, só um pano com água. Depois, para a escala escura ainda, depois que eu limpei, eu passo esse óleo de limão, que é maravilhosamente bom. Tanto o cheiro quanto o resultado, o efeito que ele dá na escala escura, tá? Isso aqui não pode passar na escala clara também. Ele hidrata e deixa uma coisa fenomenal, maravilhosa. Tem outra coisa que eu esqueci de mencionar, eu uso também às vezes uma caneta, um marcador para marcar o traste, para saber o nível que ele está de altura, para saber o quanto que eu tenho que lixar ou não, quanto que eu tenho que coroar ou não. Bom, eu acredito que para ferramentas de escala eu não esteja esquecendo nada, seja isso, braço, né? Escala, braço, frete. Ah, acabei de lembrar de uma coisa que eu estava esquecendo, que acabamento de trastes é muito importante também. Às vezes você vai querer dar um acabamento mais primoroso ali e nos cantos, que são essas limas diamantadas aqui, que são excelentes para você fazer um acabamento no canto do traste, por exemplo, no cantinho do traste para arredondar, sabe? Isso aqui é muito bom, ajuda bastante às vezes você dar um acabamento fino. Agora sim, eu acho que essa parte do braço, escala, trastes, eu acho que a gente pode encerrar por aqui essa parte, e os links vão estar separados aí dos produtos, que aí entrou a parte de limpeza já também, né? E tem um outro produto que eu uso para limpar o corpo da guitarra, que é esse Gibson Guitar Polish. É um produto simples, mas ele dá um efeito bem legal de limpeza mesmo. Essa guitarra mesmo, por exemplo, está precisando limpar, mas eu não vou limpar agora. Mas eu espirro aqui e passo o paninho. Tá maravilhoso. Eu falei aquela hora também do paquímetro, mas uma régua como essa é indispensável. Uma régua de inox, principalmente, que é uma régua para você poder fazer medidas, obviamente, né? E que é uma régua rígida. Então você não vai quebrar ela fácil e ela vai te salvar muitas vezes para você fazer medidas precisas. E lembrando de outra coisa agora que eu esqueci também de mencionar, que ainda dos trastes, é esse taquinho que eu comprei no AliExpress, dessa marca Muspor, que eles fazem coisas muito interessantes. Quando você troca trastes e você precisa lixar as bordas, isso aqui ele tem duas limas aqui, uma reta e uma em 45 graus, se eu não me engano.
que é para você poder tirar tanto as sobras laterais e você fazer aquele chanfro, eu não sei se esse é o termo certo, mas é um chanfro do traste, o acabamento onde finaliza o traste para você fazer aquela descidinha. Então isso aqui eu usei na outra guitarra e é muito bom, porque no começo eu usava essas limas aqui. E a gente já pode entrar agora também na parte de modificação de madeira, né, de acabamento às vezes de correção de alguma coisa na madeira do braço, no corpo da guitarra, que eu já me aventurei em fazer, vocês têm vídeo aí no canal. Eu usei essa lima aqui para poder fazer, eu tirei ela daqui desse cabo e fiquei passando na lateral assim, só que é muito perigoso, né? Você pode simplesmente afetar o instrumento, né? Estragar o instrumento ali que você não quer estragar. Então aqui eu tenho um conjunto de 4 limas, vários tipos diferentes, né? O redondo, o quadrado, a chapada e a triangular. São bons, ajudam muito, me ajudaram nessa guitarra, por exemplo, quando eu precisei dar uma reduzida aqui no nut, para dar uma baixada, o lock nut fica numa altura legal, né? Pois bem, e temos aqui um formão, que infelizmente eu estraguei esse, mas ele é muito bom esse formão. Ele tem uma trava de segurança aqui e tudo mais, para ninguém se machucar, porque isso aqui é muito cortante, né? Eu estraguei tirando o traste. Fui pegar um traste para tirar que estava difícil e ele estragou. E aí tem a cola de madeira, Titebond, que é uma cola excelente, não tem do que falar dela. Excelente. E acho que é isso, né? Essa parte de modificar instrumento, não tem muito o que mostrar mais do que eu tenho aqui, na verdade. Não tem muita coisa nesse sentido. Eu acho que a gente pode entrar também na parte de limpeza, no geral, não limpeza, mas manutenção, por exemplo, mostrando essas escovinhas de aço aqui, que elas servem, por exemplo, você pode limpar um potenciômetro, chaves, né, de contato, porque aqui tem três escovinhas, uma mais agressiva, que é de aço, outra também de aço, mas é mais molinho, e outra que é uma cerda mais fina e é mais molinha, para você não agredir tanto, né, o que você for limpar. Então eu já usei isso aqui já para limpar ponte, eu usei mais leve para limpar ponte, para tirar sujeiras mais difíceis, né, para limpar jack, a parte de dentro, quando você está com aquela solda ruim, você derrete a solda e tira aquele excesso, a mais forte, o potenciômetro, a parte de dentro. Isso aqui é muito útil para isso, tá? Outra coisa muito útil, que são esses produtinhos aqui, limpa contato, que o meu que eu uso da Tecbond, tem outras marcas, mas para mim tanto faz. Esse aqui me serve muito bem. Eu uso para limpar jack, para limpar potenciômetro, que às vezes está ruim. Ele serve para isso, exatamente para isso, tá? E o famoso WD, que ele é muito bom para tirar, para limpar ferrugem no parafuso, né? Para colocar até nos polos do captador para dar uma. Não recomendo muito você encher de WD, mas ele fica uma meleca assim. Mas às vezes eu passo na ponte um pouquinho, onde tem parafuso, né? Eu passo para dar uma lubrificada. Luvas, às vezes é interessante você ter um par de luvas como esse aqui. É um par de luvas simples, mas às vezes você não faz muita sujeira, né? Principalmente quando você mexe com trastes. O problema é que o tato fica muito ruim com luva, né? Eu prefiro acabando usando a mão, mas às vezes eu começo a me machucar e tal, fazendo alguma coisa, então eu prefiro usar a luva para manter a minha mãozinha de princesa linda. Tem uma coisa aqui que é muito legal. Esse aqui é um calço para você colocar entre o braço, a junção do braço e o corpo da guitarra. Eu acho que não vai dar para ver aí. Mas essa guitarra tem dois. Eu quis deixar o braço dela bem alto, para poder deixar essa ponte mais alta e eu poder alavancar para trás, e serviu muito bem. E são excelentes. E aí temos esse Thickness Gauge. Eu confesso que eu comprei isso aqui, eu já vi gente usando, só que eu não faço ideia como é que usa direito. Eu sei que, por exemplo, eu posso usá-lo
para ver se a distância da corda do primeiro traste aqui, por exemplo, tá numa medida X, que isso aqui tem várias medidas e tal. Mas eu não usei até hoje e eu preciso aprender a usar melhor isso aqui. Porque assim, eu preciso fazer certas pesquisas e descobrir qual que é a medida ideal para ficar aqui e tal, e usar isso aqui para mim ter a referência, mas eu até hoje não usei. Porque eu vou muito no olhômetro também, mas e no feeling, né? Acho que agora, fechando aqui, não tenho muito mais o que mostrar. Eu tenho uma serrinha de madeira aqui, uma serrinha daquelas simples que vende no mercadinho, que eu uso às vezes para cortar um tequinho de madeira, para fazer alguma coisa. Aí temos algumas coisas bem específicas, né? Por exemplo, esse grafite em pó, que às vezes eu coloco no nut de uma guitarra que não tem lock nut, né? Em vez de passar o lápis, né? Eu ponho um pouquinho disso aqui, que é um grafite em pó que se você virar ele derruba muito. E a fita de alumínio para fazer blindagem. Essa aqui eu comprei faz tempo e ainda tem bastante, veio um rolo bem grande. Eu não usei tanto, mas o pouco que eu usei, acho que foi metade. E algo muito importante de se ter, isso aqui eu acho que é essencial. Não só isso, mas qualquer coisa de madeira, assim, hashi. Hashi você pode, principalmente furo de braço, você pode usar para preencher quando você tem uma furação errada ou você precisa trocar o braço de um corpo para outro. Você consegue fechar os furos e abrir novos, né? Então eu sempre guardo, tem alguns aqui. Álcool isopropílico para limpezas específicas, às vezes a chave seletora tá ruim. Aqui eu jogo um pouquinho de álcool isopropílico, mexo ela bastante assim e ela volta a funcionar. Paninho de limpeza, sempre bom. Isso aqui é para transformar a micro-retífica numa... Caramba, esqueci o nome daquela ferramenta. Mas enfim, para você fazer buracos de madeira. Eu usei um pouco isso aqui, principalmente na outra guitarra para fazer a Floyd Rose, ou a cavidade, e serviu bem. Bom, e tá aí outra ferramenta que eu posso indicar, que é outras duas ferramentas, inclusive, na verdade. É uma micro-retífica, a que eu tenho aqui, eu não lembro nem a marca, é do meu pai, eu roubei dele, eu uso bastante, mais do que ele, então praticamente minha, né? E a parafusadeira, furadeira também, que ela tá ali na caixa, não vou pegar agora. Parafusadeira é essencial, uma micro-retífica também, para você fazer pequenos ajustes, pequenos intervenções no seu instrumento. E se eu não estou esquecendo de nada, eu acho que eu mostrei tudo, quase tudo pelo menos, muitas coisas eu mostrei. É que como eu não mantenho também uma rotina de regulagem de instrumentos, eu não pego vários por dia, por exemplo, eu regulo meus instrumentos a cada mês, por exemplo, sei lá. É bem esporádico, né? E eu acabo meio que me perdendo aqui para até mostrar para vocês. Eu tô sentindo que estou esquecendo algo, mas basicamente é isso. Eu quero dizer assim que você não precisa ter tudo isso aqui, obviamente, você não precisa ter tudo isso para regular o seu instrumento, mas eu acho que você ter, principalmente troca de trastes, essas coisas, eu recomendo que você não faça isso se você não tem aptidão, você não tem curiosidade, se você não tem medo, e se você tem medo de estragar seu instrumento. Porque troca de trastes, por isso é um serviço caro, ele dá muito trabalho, é muito delicado. Mas se você gosta de se aventurar como eu recomendo essas ferramentas que eu mostrei aqui, todas essas que estão na lista da descrição aqui, vão te ajudar. Então se você gosta de se aventurar, não tem medo, pega uma guitarra barata, compra uma guitarra barata, ou se você tem outras guitarras, você tem uma guitarra barata sobrando aí, usa ela como cobaia para você fazer essas coisas. Eu fiz isso justamente nas minhas guitarras baratas. Minha Jackson, por exemplo, eu sempre cito ela como exemplo, né? Porque ela é uma guitarra, acho que é a minha guitarra mais cara depois da Jean, talvez. E ela tá toda original, né? Então, jamais que eu trocaria traste dela. Então, a Epiphone também. Eu preciso aprender mais, refinar. Eu fiz troca de trastes, acho que 2 vezes. Foram 2 vezes apenas. E deu para mim pegar uma boa base, assim. Porque eu considero a troca de trastes uma arte, né? Se você não faz direito, fica uma porcaria o instrumento. Não tem... a tocabilidade muda, a entonação, tudo, né? Estabilidade. Então, a regulagem, de uma forma geral, tem que ser minuciosa. Eu vou confessar para vocês uma coisa, que eu não tenho tanta prática para regular os instrumentos, eles não ficam 100%, obviamente. Por isso que eu faço regulagens básicas hoje, né? Se alguém pedir para mim trocar os trastes da guitarra, por exemplo, eu não vou fazer. A não ser que seja um amigo próximo, que confie muito e que fala assim, se der errado, tudo bem,
eu aceito. Aí tudo bem. Mas eu faço regulagem básica, tipo, por exemplo, aquela Les Paul Epiphone Special 2, por exemplo, eu fiz retífica de trastes nela, que isso é uma coisa que eu já sei fazer tranquilamente. Fiz todo o setup básico, né? Regular oitavas, trocar corda, limpar e tudo mais. Isso daí é tranquilo. E por isso que eu recomendo todo mundo que tem guitarra, mais de uma guitarra principalmente, aprender a regular suas próprias guitarras, sabe? É complicado. A gente tem que levar a guitarra no luthier, sim, para fazer serviços específicos, como, né, troca de trastes propriamente dita. Mas a regulagem básica você precisa aprender a fazer para você não depender sempre de um luthier, né? E ficar gastando muito dinheiro no luthier. Claro que às vezes uma regulagem básica no luthier, sei lá, não sei quanto que está custando hoje em dia, mas eu lembro que eu paguei um tempo atrás R$ 150 na minha DIN. Cara, aí eu fiz uma conta na minha cabeça depois que eu adquiri muitas guitarras, eu fiquei falando assim para mim, pô, se eu tenho 4 guitarras hoje e eu preciso regular as 4, eu vou gastar muito dinheiro, sabe? Então eu falei, pô, ao invés de eu ficar gastando muito dinheiro com isso, eu vou aprender. Então eu fui gastando um dinheiro comprando ferramentas, um pouquinho, investindo nisso, e hoje eu tenho todo tipo de ferramenta possível para fazer minhas regulagens aqui e até para outras pessoas. Se eu quiser, se nada der certo na minha vida e eu quiser começar a fazer luthieria, trabalho de regulagem, eu posso, eu consigo, porque eu tenho todo o aparato aqui, toda a ferramenta disponível para mim, porque está aqui. E não foi dinheiro jogado fora, porque eu tenho muitos instrumentos que eu preciso regulá-los com certa frequência. Então tá tudo aqui para mim regular eles sem precisar de um terceiro, sem precisar gastar mais dinheiro, entendeu? No máximo que eu preciso gastar é comprando corda, lixa às vezes, mais cola, basicamente isso, WD, mas é bem esporádico, sabe? Essas coisas duram muito. Então eu acho que pro vídeo de hoje é isso, mas eu queria mostrar essas coisas e dizer mais uma vez que muitas das coisas que eu mostrei aqui estão no link da descrição. Considere dar uma olhada aí e que eu recomendo para vocês poderem adquirir essas coisas que eu recomendo aqui, que eu uso, tá? Então, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever nesse canal, porque a sua inscrição é importante e mais do que isso, comenta, dá um like. O seu comentário eu acharia muito interessante, porque eu gosto de discutir ideias, de saber de opiniões. E eu gostaria de agradecer também alguns amigos aqui que sempre me ajudaram aqui com comentários nos meus vídeos do YouTube. O Felipão do Caminhão é um deles, por exemplo, que já me ajudou. Até hoje ele comenta algumas coisas, vem até no meu WhatsApp, né? Porque, mano, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Essas coisas que a gente vai se ajudando, eu acho muito legal e interessante aqui na comunidade, né? Então isso que eu tô fazendo é para tentar de alguma forma te ajudar também. E é isso, cara. Eu espero que eu possa te ajudar em alguma coisa, contribuir em algo para você e ter te incentivado a procurar mais conhecimento e talvez criar até um hobby ou além começar um novo ramo de serviço. Lembrando que muitas das coisas que eu faço eu aprendi no YouTube. Você pode aprender muita coisa aqui, tá? Essa plataforma aqui pode te ensinar muita coisa e te ensina, é só você querer, tá? Cursos também são muito válidos, tem muita gente boa aí, eu não vou recomendar nenhum por agora, até porque eu nunca fiz nenhum curso, então não posso recomendar algo que eu não conheço e não tenha feito, tá? Então acho que por esse vídeo é isso, se faltou alguma coisa, me fala aí nos comentários, valeu, tamo junto.